Boa noite a todos. Eu gosto sempre de começar primeiro, né, bem-vindo a uns que estavam meio, né, distantes, né, carinhas que a gente vê de volta, né, é muito bom revê-los, né. Bem-vindo a quem vem pela primeira vez, quem vem pela segunda vez, né, bem-vindo a todos. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela nos obriga a nos obriga, não. Ela nos motiva, nos direciona a estudar, a aprender. E com o conhecimento, a gente se disciplinar. E muitas vezes a gente só ouve falar do outro. Tudo é para o outro. Cuidar do outro. E a doutrina espírita, para quem não conhece, você está dentro de uma casa espírita que tem a doutrina espírita kardecista, quer dizer, de Allan Kardec. Nós temos ali na mesa, junto com a água que vocês bebem na saída do passe, nós temos um folheto que ele explica o que é a doutrina espírita. O que nós acreditamos quando nós estamos aqui? Por quê? Porque toda fala nossa de palestrante, eu falo que eu não sou palestrante, eu sou estudante, né? Vivo estudando sobre a doutrina espírita. Ela é baseada nos princípios do espiritismo. E às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas acham estranho. Mas é estranho ela falar assim. Dentro de uma casa espírita. Não, não é estranho. E para isso você precisa saber os nossos princípios. Inclusive, eu estou programando a partir de agosto, como eu sou palestrante da casa, eu tenho sempre um dia no mês, eu estou programando a partir de agosto começar uma série de conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu? Eu também não. Eu conheço fragmentos, eu conheço partes do Evangelho. É como a Bíblia. A gente conhece partes, conhece versículos de Mateus, de Lucas, de Salmos, de Eclesiastes, mas não lê ele inteiro. Então, eu estou me propondo, a partir de agosto, fazer a série Conhecer. Conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. E eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje sobre algo estranho. Porque todo mundo só fala em cuidar do outro. E a doutrina espírita, ela fala em cuidar de si mesmo. De olhar para si mesmo. E isso é fantástico, porque a gente passa a vida inteira achando que é egoísmo isso. É egoísmo eu cuidar de mim. Mas eu não vim para cuidar do outro, é para cuidar do outro, é para cuidar do outro. Não, é para cuidar de si mesmo. Em primeiro lugar, é para cuidar de si mesmo. Na Bíblia diz, como eu sou estudante, né, eu sempre procuro a verdade, o que está escrito na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros. Na Bíblia diz que cuidar de si mesmo é visto como uma responsabilidade cristã. Quem é cristão? Cristão é quem acredita em Jesus Cristo. Cristão é quem segue os mandamentos de Deus. E que mesmo que erre, se arrependa. E diga para Deus, me arrependo, eu errei. Reconheça. Esse é cristão. Por isso a gente fala aqui, e fala nos templos, e fala na igreja, minha irmã Cristina, meu irmão. Porque se você acredita, se você se sente cristã,
cristão, então nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que já se sente irmão do próximo. Então a Bíblia diz que é uma responsabilidade cristã e um ato de reverência a Deus. O que é reverência? É de submissão a Deus. Deus nos deu esse corpo para que a gente cuide dele. O autocuidado é cuidar de si mesmo. Equilibra o corpo e o espírito. Ou as pessoas falam a alma. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei aqui. Mas o que é espírito, o que é alma? Por que uns falam espírito, outros falam alma? A alma é o espírito enquanto eu estou encarnada neste corpo. E o espírito é a minha alma livre. Ela teve antes e ela vai ter depois. Esse é o espírito livre. Mas as pessoas denominam alma nesse período em que eu estou aqui, vivendo esta vida. Então, o autocuidado, cuidar de si mesmo, equilibra o corpo e o espírito, preparando a pessoa com saúde, com estabilidade emocional. O que é estabilidade emocional? É paz, é equilíbrio. Para cumprir o seu propósito de amar ao próximo. Eu só consigo amar o próximo, eu só consigo fazer alguma coisa para alguém se eu estou bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo passar essa paz, esse equilíbrio, essa tranquilidade. Então, uma das principais leis que Deus deixou para nós é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você precisa amar a ti mesmo. Só assim você consegue entender o próximo. Só assim você consegue amar o próximo e fazer alguma coisa por outra pessoa. Vocês já perceberam que quando a gente não está bem, a gente não consegue dirigir, a gente não consegue trabalhar, a gente está tão desestabilizado que a gente não consegue nem pensar? Não é assim? Não consegue nem pensar direito. Como você quer ajudar outra pessoa? Se você precisa de ajuda, se você precisa de se encontrar. O autocuidado cristão é orientado por alguns pilares fundamentais. Pilares é tudo aquilo que sustenta. São pilares. Então, um dos pilares é o corpo como templo. A gente pensa em templo como algo muito sagrado, não é? Não pode ser destruído, não pode ser apedrejado, não pode ser mal cuidado, precisa estar limpo, precisa estar cuidado. Não é assim um templo? A igreja, um templo, a casa espírita. Então, o apóstolo Paulo orienta sobre a importância de zelar pela saúde física, corpo e mental, alma, espírito. Pois o corpo é considerado o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa ligação com Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, na Bíblia. Outro pilar fundamental para esse autocuidado é o equilíbrio espiritual. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, vem a instrução.
cuide de você mesmo e da doutrina. A doutrina pode ser a doutrina espírita, pode ser a doutrina católica, evangélica, batista. Quando fala em doutrina, fala em quem é cristão. Então, foi tirado na íntegra, mas você vai ler aí. Cuide de você mesmo e da doutrina, cuide de você e do seu sentimento cristão. Demonstra que atender às próprias necessidades não é egoísmo. Então está escrito lá na Bíblia. Não é egoísmo pensar em nós mesmos. Outro pilar importantíssimo é o descanso e a nutrição. A palavra de Deus relata a importância do descanso e da boa alimentação. Está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Bom, o primeiro pilar dizia para nós o quê? O corpo como um templo. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é saúde. É a primeira coisa. É estar com saúde para poder estar bem. Essa saúde ela é física e ela é mental. Bom, a saúde física, nós vamos falar aí sobre que todo mundo já sabe. Exercícios físicos, todos os dias. Ah, só os idosos devem fazer. Não, todos devem fazer. Todos. Uma pequena caminhada, caminhadas, uma pequena caminhada, um pouco de exercício, alongamentos de postura. Que são alongamentos? Eu alongo meu braço, eu alongo as pernas. Isto busca o quê? Busca a energia do ambiente para mim. É como se eu estivesse buscando essa energia. Eu busco e trago. Eu busco e trago. Isso é o alongamento. Rotinas domésticas, né? Nós todos precisamos ter rotinas domésticas. Dentro de casa, a gente já faz um pouco de exercício, a gente já cuida da nossa saúde física. Quando às vezes a gente faz tudo muito correndo, tudo muito atropelado, isso tira a nossa tranquilidade. Dentro da rotina doméstica, hoje meu esposo até falou assim, eu falei assim, nossa, eu estou com uma preguiça, mas hoje é dia de limpar a casa. Não, você limpa amanhã. Eu falei, não, hoje é dia de limpar a casa. É o dia da minha rotina. Eu coloquei aquilo como uma rotina. Porque amanhã eu tenho outras coisas previstas para fazer. E eu vou acumular o de hoje com o de amanhã. Então, eu vou fazer o que eu previ para hoje. Você cria para você uma semana com as suas atividades. Principalmente nós que somos mulheres, que bota roupa na máquina, que tira a roupa da máquina, que limpa a casa, que cuida de não sei o quê, que faz não sei o quê, que sabe fazer compra. Você tem uma rotina que você, toda semana, você faz aquela rotina para você não fazer o quê? Atropelado. Olha que ela conseguiu. Eu pedi para ela, que ela disse que estava liberada. Eu falei, vê se você consegue alguma coisa bem quentinha para ele. Ele chegou com muito frio. Viu? Então, essas rotinas domésticas, elas precisam ser feitas devagar, com qualidade, para que a gente não fique assoberbado de tarefa, certo? O trabalho como servir. Hoje a gente vê aí que está tudo um caos. De 5 famílias brasileiras, 4 estão endividadas.
E a pessoa ainda vai trabalhar maldizendo o trabalho. Tem que perder mesmo e deixar para alguém que está precisando. O trabalho é bênção. O trabalho é servir. Ah, mas no meu trabalho não tem como. Tem. Você vai encontrar como. Você vai encontrar como, de alguma forma. Eu já contei mais de uma vez sobre isso. E é oportuno falar novamente. Sabe quando você está viajando de carro, que de repente você para no posto, vai no banheiro? Eu fui no banheiro. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhorinha, e isso tem muitos anos, e ela estava acabando de limpar. Meu Deus, a senhora me desculpa, eu preciso usar o banheiro. Não, por favor, a senhora entra, usa mesmo. Vocês têm que sujar para eu poder limpar e eu ter o meu emprego. Aquilo muda a visão da gente. Ela entende que se estiver limpo, não precisa dela. Então, se você tem um trabalho a ser realizado, você é importante. Porque se não fosse importante, você já vai ser substituída por um robô. Então, faça do seu trabalho, faça da sua ocupação, principalmente se for financeira, faça dela um servir. Senão não tem sentido. E a saúde mental, pensar positivo. Tem pessoas que já chegam, já acorda, hoje vai dar tudo errado. Vai mesmo. Você já atraiu para perto de você o tudo errado. Então, se você acorda e você diz, não, mas hoje alguma coisa boa vai acontecer, eu tô no meio de uma confusão, mas alguma coisa boa vai acontecer. A meditação é quando você se dá um tempo para você parar, pensar na sua vida, avaliar. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? Músicas de adoração. Ah, mas música de adoração é da igreja evangélica. Que ótimo! Seja de onde for, é música de adoração a Deus. Quem é cristão não precisa de rótulo. Nós não precisamos de rótulo. Por isso, o kardecismo não é religião. O kardecismo é estudo. É estudo. Por isso. Então, vamos usar as músicas de adoração bem baixinho. Nossa, o ambiente de trabalho está super estressante. Põe o fonezinho de ouvido, ouve uma musiquinha bem baixinha de adoração. Muda a sua sintonia. Se você não consegue mudar o ambiente, muda a sua. Oração e prece. Nós tivemos uma palestra aqui semana passada do Thales, fantástica, fantástica, Thales Wagner. Quando vocês verem lá, irmãos do Vinha, né, que aparecer a palestra dele, ele é fantástico. Ele traz ciência, sabe? Ele não fica só falando com a gente, ele traz ciência junto com o espiritismo. Então, para mim, que não sei nada, é uma aula espetacular. E aí ele falou sobre o poder da oração e da prece. Ela só vai funcionar se nós estabelecermos um canal que é chamado Espírito Santo. Um canal com Deus, um canal verdadeiro com Deus. Só assim a prece vai funcionar. A prece só vai funcionar se eu colocar ela, Senhor, é na tua permissão, Senhor. Não é no meu querer. Tu sabes o que eu preciso, Senhor. Mas é na tua permissão que vai acontecer.
E nós fazemos errado, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa é a dificuldade da gente estabelecer uma prece. Ah, mas essas preces escritas, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um monte de preces lá no final que são excelentes. Mas se vocês lerem mesmo, vocês vão perceber que elas colocam sempre na permissão de acontecer. E projetos de vida. Você precisa querer fazer alguma coisa. Uma horta, um artesanato, um curso. Encontrei com uma colega também, aposentada. Ai, o que você está fazendo de bom? Passei no vestibular de gastronomia. Eu, hã? Nossa, eu vou comer. Falei, que bacana, gente. Passou no vestibular de gastronomia, vai fazer gastronomia. Depois de 30 anos de profissão. Então você precisa ter um projeto, seja ele pequenininho, mas o que for. Sabe, é um projeto. Não, toda quinta-feira eu vou vir para o Vinha de Luz. É um projeto, você espera esse dia para ver. Você conta com esse dia para você ver. Bom, o segundo pilar é o equilíbrio espiritual. E aí eu quero falar um pouquinho de ansiedade, choro, amor próprio e gratidão. Ansiedade, doença do século, doença do momento, essa coisa que faz a gente borbulhar, tira a nossa paz e deixa a gente angustiada e a gente não sabe por quê. É falta de paz. E essa paz, ela está faltando pela ausência de confiança em Deus. Isso eu acho que todos nós temos alguma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. De um momento em que você estava tão cansado, tão cansada, que você simplesmente diz: Deus, eu te entrego. Cuida disso. Cuida para mim. E tudo se resolveu. O choro, ele vem das nossas escolhas diárias. A maior parte das vezes a gente faz, eu vou me incluir, né? Escolhas erradas. Pequenas escolhas, mas escolhas erradas. Todos nós fazemos escolhas erradas. Quem acha assim, ah, não, eu só acerto, tudo para mim dá certo. Pode escutar mais palestras. Porque não é assim. E a gente se permitir errar, a gente aceitar que a gente errou, traz paz. Quando eu aceito que eu fiz alguma coisa errada, eu digo: Deus, eu errei, Deus, eu não sou perfeita. Eu não quero errar mais. Não esse erro, vou errar outro. Esse não. E aí traz a paz. A ansiedade diminui. Muitas vezes o choro intenso, o choro forte, ele vem da necessidade de perdoar. Perdoar é preciso. Muitas vezes a gente tem raiva, muita raiva de alguém, de alguma coisa. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa falar assim: Deus me esqueceu. Não. Deus não te esqueceu. Analisa se você não fez uma escolha errada. Analisa se você não está com raiva, com ódio de alguém. Tem gente que fala: eu tenho ódio. Olha que palavra horrível. Deus não conhece essa palavra. Deus só conhece amor. Então, se você precisa perdoar alguém, Deus não te esqueceu. É porque você precisa olhar para você mesmo e você se perdoar. O perdão, ele tem esses dois lados. Ele tem o lado eu me perdoar
dos meus erros, dos meus desacertos. E o lado de perdoar o outro. De novo, cuidar de si mesmo. Eu só vou perdoar o outro se eu me perdoar. Se eu conseguir entender que o perdão vai me libertar. Ele vai me deixar evoluir. Ele vai me deixar ter paz. Amor próprio é a mesma coisa que autoestima. Você sabe o que é autoestima? Vamos fazer um exercício de autoestima? Quem sabe aí o que é autoestima? Não? Vamos fazer um exercício de autoestima? Faz aí, gente, exercício de autoestima. Tem gente que faz assim, ó. Eu me amo. Eu me amo. Isto é amor próprio, isto é autoestima. Para beijar alguém, eu preciso me beijar primeiro. Senão eu não sei o que é beijar. Eu não consigo beijar o outro. Se eu não consigo me abraçar, eu não consigo abraçar o outro. Já viu que tem gente que abraça pela metade? Aperta a mão pela metade? Não se entrega. É porque essa pessoa ainda não se entregou para si mesmo. Ela ainda não se encontrou. E aí, às vezes, a gente critica, né? Puxa, fulano. Não, vamos entender. Fulano ainda não se achou. Ainda não se amou. Porque o dia que fulano se amar, ele vai amar o outro. Aceitação. Aceitação dos nossos defeitos, aceitação da nossa idade. Poxa, eu queria muito ter 20. Não, 20 não, estava muito difícil com os 20. Uns 30. Eu queria ter 30 de novo. Não volta. Eu tenho que me aceitar, tendo que pintar cabelo toda hora, tendo dor no joelho. Eu tenho que me aceitar e dizer assim, gente, eu estou com tudo isso, sabe por quê? Esses dias eu falei isso, uma pessoa estava... Você sabe por que você está ruim desse tanto? Aí a pessoa, eu estou doente. Eu falei, não, é porque você está viva. Se você tivesse morto, você não estava sentindo mais nada. É porque você está viva. Curte isso. Você está vivo. Você tem amanhã para acordar e fazer diferente. Pensar diferente. E gratidão. A gente fala sempre de gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão é um desafio. A gratidão não é muito obrigado. Ah, muito obrigado. Não. A gratidão não é muito obrigado. Obrigado é ser educado. Eu sou educado, você fez alguma coisa para mim, obrigado. A gratidão, ela vem do fundo da nossa alma. Ela é um sentimento que ela brota, ela jorra, de repente, quando está tudo muito difícil, quando está um caos, e que você consegue olhar e você, puxa, meu Deus, pelo menos eu tenho isso. Puxa, meu Deus, eu não estou sozinha. Puxa, meu Deus, alguém hoje falou bacana comigo. A primeira coisa que ele disse, quando ele falou que estava com muito frio, e a gente falou, não, a gente vai procurar lá dentro das coisas. A primeira coisa que ele disse foi gratidão. Ele não tinha nem recebido, ele não tinha nem certeza. Desculpa eu citar você, mas foi lindo. Ele não tinha nem certeza, ele chegou tremendo de frio, ele não tinha certeza se a gente realmente ia lá procurar revirar, que eu falei para ele, é um pouco complicado, porque está todo mundo trabalhando, mas a gente vai dar um jeito. A primeira coisa que ele disse, gratidão. E é isso. Então, isso aqui eu aprendi. Eu não nasci sabendo, eu aprendi aqui. No Vinha de Luz. Eu vou completar 5 anos só aqui. Eu aprendi aqui. Foi bom? É bênção. Foi difícil? Foi ruim? Foi doloroso? É lição. Foi lição. Bom, descanso e nutrição. Descanso tem a ver com bom sono, dormir, né, a quantidade de horas necessárias. Tem gente que precisa de 6 horas, tem gente que precisa de 8, tem gente que com 4 horas de sono está perfeita, pulou, levantou, está ótimo.
um coração aí, eu achei muito bonitinho, um coração com a comida, frutas, legumes, né? Então, uma boa alimentação. Boa alimentação é comer muitos legumes, frutas, leite, se possível, né? Hábitos alimentares. O que, que são hábitos alimentares? É a gente ensinar as crianças também o dever de sentar para comer sem celular. O momento da comida é um momento sagrado. Para quem não tem comida, sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. Que comer é sagrado. Quando a gente está lá com a geladeira vazia e a gente olha e fala assim, nossa, tem uma banana, ela está bem madurinha, mas é essa mesmo. Graças a Deus, tinha uma banana madurinha. Mas semana que vem eu vou ter dinheiro, eu vou fazer compra novamente. Olha a gratidão. Então, hábitos alimentares são muito importantes para descanso e nutrição. É pilar de saúde. Os nutricionistas recomendam, né? Muita água, né? 6 refeições por dia, coma pouco. E coma certo. E é proibido aí, né? A gente sabe, mas teima, né? É proibido aí bebidas, cigarro, drogas, remédios. Quem é viciado em remédios, tem muita gente hoje viciada em remédios. Remédio para dormir, remédio para comer, remédio para... Quanto menos remédio você toma, o dia que seu corpo precisar de um remédio, o corpo reage bem. Se ele está drogado permanentemente e ele precisar de remédio, ele não reage mais. Então, isto é saúde. Bom, não se esqueça de cuidar bem de você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Você é a pessoa mais importante para Deus. Você. Diga aí, eu. Pense com você, a partir de hoje, eu sou a pessoa mais importante. Isso não quer dizer que você vai querer deixar todo mundo com fome e não vai dividir a comida. Não. Isso não quer dizer que você vai pegar as coisas dos outros porque você é mais importante. Não. Isto quer dizer que você vai cuidar da sua saúde, da sua mente. Você vai tentar uma alimentação o melhor que for possível. Os médicos estão aí dizendo, gente, Alzheimer está tomando conta. E Alzheimer vem de quê? Daquele refrigerante escurinho. Sabe aquele escurinho, o mais caro de todos? Vem de refrigerante, vem de embutidos, vem de excesso de carne. Ah, porque você não come carne o mês inteiro. Você vai no churrasco, tem que comer o churrasco inteiro. Não é assim. Você vai comer o churrasco inteiro e você não vai passar bem. Você precisa realmente disso? Saúde é a gente se questionar. Eu preciso realmente que seja assim? Ou é suficiente para mim? Ou eu vou comer só para mostrar, eu vou beber só para mostrar. Hoje, né, a cerveja, as pessoas falam, porque vamos reunir, vamos levar cerveja, chega lá com umas caixas enormes de cerveja. Tem alguma consciência do que está fazendo com si mesmo? Ninguém está fazendo apologia a não beber. Mas é beber para ter prazer, para curtir o momento ali, pouco. Tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso faz mal. Então, não se esqueça de cuidar bem de você mesmo. E, para finalizar,
Cuide de si mesmo antes de querer cuidar dos outros. E essa é a mensagem para nós hoje. Obrigada.